Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Este é o episódio 184 com Fábio Machado Passalacqua. O Fábio é apaixonado por aviação, fotografia, viagens e turismo e é fotógrafo e redator da revista Flap International e da Flap TV. Escritor, observador atento do universo aeronáutico e viajante incansável, ele adora voar pelo Brasil e pelo mundo para fotografar aviões nos mais diversos aeroportos, dos grandes terminais internacionais aos pequenos aeroportos regionais. Toda essa paixão deu origem à coleção Céu de Aventuras, que chegou ao volume 2, lançado agora em abril de 2026. Nessa obra, o Fábio viajou pelo Brasil e reuniu novas histórias, experiências, fotografias, vídeos e curiosidades sobre aeroportos e cidades, que ajudam a revelar a riqueza e a diversidade do nosso país. Alô, Fábio Machado Passalacqua, tudo bem com você? Seja muito Tudo bem-vindo bom? ao podcast Outra Visão. Obrigado, Paulo. Tudo bem, e você? Tudo jóia. Fábio, é, muito obrigado por aceitar o convite, por prestigiar mais uma vez aqui o podcast Outra Visão. Até avisar a audiência que é a segunda vez que o Fábio participa. Ele participou em abril de 2023, quando ele lançou o volume um do livro Céu de Aventuras, e agora no lançamento do volume 2 em 2026, 3 anos depois, né, Fábio? Me Isso. conta, aqui ó, o livro Bom, está aqui. É com tá aqui. você. Ó, me conta, como é que foi a experiência de fazer esse volume 2? Primeiro, muito obrigado, né, pelo convite, por estar aqui mais uma vez. Muito bacana o seu programa, o seu podcast, como a gente estava falando antes, né, de entrar no ar, com temas muito variados, convidados de várias áreas, né? Então essa dinâmica é muito legal. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. E Enfim, o Céu de Aventuras chega então ao seu segundo volume, né? Aqui com a capa em Fernando de Noronha. Esse é o volume um, como você falou, Ah, lançado em 2023. E o volume 2 ele é uma continuação, né, do volume um. Então, tem muita gente perguntando, mas qual que é a diferença? A diferença são os aeroportos e as aventuras, porque a linha é a mesma, né? Então a linha é continuar explorando o Brasil, passando pelos aeroportos e trazendo essa dinâmica, né, de aeroporto, aviação, mas também o turismo, a história da cidade, a história da região, do estado. E então é ter essa dinâmica, né? Juntar aviação, viagem, turismo, que são coisas que eu sempre gostei, né? Assim, então vai para um lugar, a gente conhece o lugar, conhece um pouco da cidade e também tem coisas de aviação no meio. Então às vezes tem um voo legal, às vezes é uma aeronave específica para fotografar, né? Eu falo que o projeto surgiu de uma dessas viagens, quando eu fui a Belém em 2020, a ideia era para fotografar um Fokker 70 daquela empresa do Suriname Fly Always, aham. né? E eles na época estavam fazendo alguns voos para Belém, voos fretados. Isso foi setembro de 2020. Hum, E aí eu fui para eu e dois amigos, né, o Douto e o Alê, a gente se programou para ir até Belém e por conta da programação da aeronave. Chegando próximo da viagem, a aeronave mudou a programação, atrasou uns 2, 3 dias. A gente falou, bom, vamos mesmo assim, vamos para Belém, vamos conhecer Belém. Fomos, conhecemos, fizemos passeios muito legais ali na região, e na cidade também, né? Eu digo região porque a gente pegou uma voadeira e foi ali um pouquinho mais uhum. para dentro, né, nos rios, na floresta. Então foi bem interessante. A gente fez isso em 2 dias ali voltados para o turismo e um dia de aeroporto. A gente foi recebido pelo Rafa, né? O Rafa Magalhães, que é lá de Belém, um spotter de Belém também, apaixonado por aviação, hoje é piloto. E ele levou a gente para pontos ali no aeroporto, a gente ficou fotografando, conhecendo hangares. Então é isso, é juntar, né, esses dois mundos. E aí nessa viagem eu pensei, eu falei, acho que talvez isso dá um livro. E aí eu comecei a escrever, juntar, pôr imagem aqui,
E isso começa a dar um norte, né? Mas aonde que eu vou com esse livro? Então, são Aham. 50 portos, são 70. Não, vamos pôr o número, 100, né? E no fim esse número até passou um pouquinho, né? Assim, esse volume 2 na verdade, assim, se falar de diferença, o que que ele teria de um pouquinho diferente? Tem um capítulo que é mais de um aeródromo, na verdade são pistas, né? De Chuí. Chuí não tem um aeroporto, mas eu falei, Hum, eu quero trazer essa dinâmica também, né, de Oiapoque e Chuí, que não são aham. os mais extremos do Brasil, né? É lá em Roraima, bem na pontinha, com o Arroio de Chuí. Mas só que o popular a gente conhece como Oiapoque e Chuí, então eu falei, vou seguir o popular, vamos de Oiapoque ao Chuí. E então, só que lá não tem, Oiapoque tem um aeródromo, né, lá que Isso, recebe. inclusive daqui a pouco eu vou te perguntar dessa aventura até o Oiapoque, que eu Isso, li, isso. e eu Foi, li. foi bem, Eu vou te foi bem perguntar disso. interessante. Ô, Fábio, enquanto você vai falando, eu vou compartilhando aqui com a audiência as imagens. Conta um pouquinho dessa também interativo, né? Porque o livro, então tem as fotos, tem todo sua reportagem sobre o destino, né? E sobre o aeroporto, e o que acontece na cidade, parte cultural, lugares para comer, né? Se você vive uma, duas noites normalmente no destino, né? E, e aí vai contando que eu vou compartilhar aqui com a audiência um pouco desse vídeo aí. Conta um pouquinho. Isso, é justamente essa dinâmica. E o vídeo é assim, porque no livro eu trago fotos de avião. Então no livro só são fotos de avião. Mas o vídeo é justamente esse complemento, né? Porque o texto não é só sobre aviação. O texto ele tem toda uma variedade tem capítulo, por exemplo, de Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu foi um capítulo que eu falei da região, do Uhum. hotel, das cataratas, que são maravilhosas, né? Assim, é um Nossa, eu espetáculo. sou apaixonado por Foz do Iguaçu também. É E aqui em fantástico. casa todo mundo, porque é muito bacana. É um destino maravilhoso, né? Sim, é visitado por pessoas assim do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro. E, enfim. E aí, em algum momento, eu falo ali no capítulo, né? Vocês devem estar se perguntando, cadê a aviação nesse capítulo? E aí eu conto o que eu tive de aviação em Foz do Iguaçu. Foi uma outra ida que eu fiz uma conexão em Foz do Iguaçu para eu fiz São Paulo-Foz, né, Congonhas-Foz, troquei de aeroporto e fui para Puerto Iguaçu Hum, e aí desci para Buenos Aires. Na volta, eu fiz a mesma coisa e eu tive mais tempo de conexão em Foz e aí eu fiz fotos em Foz do Iguaçu, né? Aí foi a vez que eu fiz o spotting, que eu fiquei ali mais voltado para aviação. E foi até uma vez interessante que eu fui para essa ida à Argentina foi para voar no Fokker 28, né? Uma ah, aeronave só tem lá operando. Na verdade, na Colômbia, acho que ainda tem um, só que o da Colômbia é Força Aérea mesmo, assim, né? Na Argentina, na época, o Fokker 28 estava cumprindo voos para a LAD, né? Que é uma empresa estatal, e hoje ele até cumpre, mas é muito pouco. Hoje o Embraer 140 que está cumprindo mais, né? Mas na época praticamente 100% dos voos ele fazia. Então aí, por meio dessa escala, para chegar até a Argentina, parando ali em Foz, eu tive um momento mais de aviação ali em Foz do Iguaçu. Mas foi um capítulo que ele abriu, foi até mais da metade falando sobre, né, o destino, o local. Então, o livro tem isso. E aí no vídeo eu trago, não de todos os lugares, por exemplo, Foz do Iguaçu é um lugar que eu não tenho material, porque na época eu não salvava as coisas na nuvem, Paulo. Hoje a gente tem que salvar ah, tudo na nuvem. Eu não salvava nada na perdeu nuvem. todo E o o seu meu, registro. e eu perdi tudo, né? O meu celular foi, enfim, eu fui assaltado, perdi o celular e Putz. perdi tudo, assim, né? Então aí Foz do Iguaçu é uma que eu não tenho registros, né, para ter colocado no vídeo, mas tem vários locais que estão aí, que estão registrados aí É, quando a não gente está tá no vídeo, mas tá no discutindo, livro, né? Tá tá no tudo no livro. livro. Sim, E é com as porque fotos dos aviões, né? No livro estou mostrando as fotos dos aviões ali. você produziu tanto material, né, Fábio, nessas viagens, né? Que então era
eram as fotos, eram os vídeos, era pensar em vários aspectos, né, de cada destino e que aí utiliza esse multimídia, né, para colocar de várias formas, em várias leituras, né, que é muito bacana. Porque eu acho que assim, é legal. Eu sou uma pessoa que assim, eu gosto muito É legal a gente imaginar. Tem muitos livros, né, que a gente lê, principalmente quando são livros de, por exemplo, assim, não sei, um romance, né, digamos assim. A gente imagina os personagens. Se não tem na capa, não tem uma foto, a gente vai imaginando, a gente vai criando as cenas, vai descrevendo. Então a gente tem entrou no restaurante tal e era assim, a gente vai imaginando. Acho muito legal essa imaginação que a nossa cabeça vai criando. Mas eu também gosto de quando tem a oportunidade se a gente tem o visual de mostrar o que é. Então, se eu Uhum. falo, como eu estava passando ali, Morretes. O trem para Morretes é assim, é assado. Então, é legal também mostrar É. o que é o trem, né? Eu gosto de trazer isso no Céu de Aventuras, né? Então, se eu falo do hotel aí, como está passando de Alta Floresta, é Alta legal mostrar o Aham. hotel, mostrar o DC3. O que é o DC3 de Alta Floresta? Aí, no caso, é o Birdwatching, né? Que eu fiz lá em Alta Floresta, foi muito legal, nunca tinha feito. E, e o guia, nossa, o guia foi sensacional. E é aquilo, né? A gente com o avião, a gente reconhece pela luz, a gente reconhece pelo som. Esse daqui é um A320 decolando, aqui é um 737. E ele pelo som dos pássaros. Aqui é a arara, tal, tal, tal. Aqui é É. o pássaro tal, bem TV, enfim. Ele, pelo som, ele já ia identificando, aí dava um tempinho, o pássaro aparecia, assim, voava. Foi muito legal. Nunca tinha feito birdwatching. É. Não, e sabe que eu tô lembrando que eu ouvi esses dias a nossa primeira conversa aqui na Outra Visão, em 2023, e eu comentei com vocês sobre Alta Floresta. Eu Ah, falei, eu falei, Fábio, olha, Alta Floresta, não sei o que. Você falou, ainda não fui, em algum momento eu vou e tal. E aí, quando eu vi, né, nesse volume 2 Alta Floresta, eu falei, olha só, deu certo, ele foi lá. E eu li no livro aqui a experiência que você teve lá, que foi aconteceu um pouco de tudo, né? E, mas é muito legal. E aí, assim, essas imagens de fato, elas complementam, né, o que a gente vislumbra. E hoje, com a produção, com a possibilidade também da gente documentar, né, é, facilita, né, a gente registrar, né, essas viagens, os destinos. sim, é legal ter os dois lados, a imaginação e também ter um visual, né, ali que você pode, né, então tá falando, cachoeira, como tá mostrando aí, cachoeira de Barra do Garças, aí a cachoeira de Barra do Garças, É. e Alta Floresta foi muito, assim, é um lugar que eu quero voltar, com certeza, é, tanto para ficar, né, na pousada que eu fiquei, no Uhum. segundo dia, quanto para conhecer uma outra pousada que eu tenho muita vontade ali na região, que eu já vi um programa, aquele da Daniela Filomeno, né, na CNN, Isso, é o o Cristalino Jungle Isso, Lodge. Cristalino Jungle Lodge, Então, eu exatamente. estive lá no Cristalino de Ogolode, Olha assim, que estive legal. lá, Fábio, e tem uma torre de 50 metros que você sobe de observação. É uma experiência única, Nossa, eu única, assim. imagino. Então, vai um dia, você vai curtir demais, é realmente excepcional. E Eu desculpa, eu te imagino, interrompi de novo aí, Fábio, desculpa, Não, não, cara. não, mas era o Cristalino mesmo, que eu tenho vontade de conhecer. Eu vi no programa, né, da Daniela, o Viagem Gastronomia, que é um ótimo programa também, eu adoro assistir. E quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso ir para esse lugar. E ainda não conheci, mas é um lugar que está aí na lista. E a pousada que eu fiquei, né, lá, assim, muito, muito bacana também. Nossa, assim, uma gastronomia sensacional. Olha, foi impressionante. Ó, eu tô aqui, né, Fábio, na página do Mercado Livre, onde, né, tá aqui as. Você tá vendo aí direitinho, Fábio? Tá Sim, aparecendo, sim. né? Aqui do livro, né? Como que hoje, então, as pessoas podem acessar o livro, comprar pela Amazon? Você está promovendo lançamentos? Tem alguma programação? O que que você está
organizando nesse momento de lançamento do volume 2? Enfim, o que que você podia contar? Então, eu fiz o primeiro lançamento em Ribeirão, dia 16 de maio, Uhum. seguido na semana seguinte, essa foto é de Ribeirão. E aí, na sequência, bati aqui no computador. Na sequência, eu fiz em Manaus no dia 23, no sábado, e né, até agradecer mais uma vez, né, o Rodrigo, o Davi, toda a equipe ali, Aviação Amazônia, o Márcio da Vinci também, que assim foram sensacionais comigo, com a Gi, né, a Gisele Orquídea, grande amiga minha também, estava lá. A Gi ela fez o prefácio, né, do volume 2, esteve em várias das aventuras, tanto no um quanto no 2, e a gente fez um painel lá em Manaus e depois teve o lançamento. Então foi muito bacana, eles são sensacionais, né? Assim, a recepção deles, o pessoal da Aviação Amazônia é sempre incrível. Eu já fui algumas vezes a Manaus e assim é sempre ótimo, né? Tá É por lá. sempre. E Foi aí agora, esses dias, né, Fábio? Foi esse último final de semana, é isso? foi no do dia 23, 24, lá em Manaus. E aí, agora, o livro está à venda no Mercado Livre. Na Amazon, o volume 2 ainda não está. O volume um sim, ele está na Amazon e no Mercado Livre. O Ok, 2 por enquanto, só no Mercado Livre, o 2 ou comprando, né, direto comigo. tá. E lançamento, por enquanto, não tenho nenhum marcado, mas se surgirem outras oportunidades aí, com certeza E estarei lançando. também, né, Fábio, fica aqui, ó, pessoal, tem todos os canais para comprar, mas também pode visitar aqui o Insta do Fábio, manda um direct, né? Isso. E aí para aqui, ó, eu tenho o livro, o Fábio me deu de presente. Deixa eu só tirar a tela aqui, ó, só para mostrar aqui. Pera. Aqui, só um instantinho, está vendo? Aqui, ó, o Fábio. Olha o livro aqui, que bonito. É uma impressão super bacana, cheio de fotos. Então, não deixe de comprar o Céu de Aventuras do Fábio Machado Passa lá com a volume 2. Mas, Fábio, eu não acabei as perguntas, não. Eu estou querendo apresentar o livro, mas estou cheio de perguntas aqui sobre aviação, e sobre o livro. Eu quero saber o seguinte. Oiapoque. A viagem. Não posso dar muito spoiler aqui sobre o livro, mas se puder contar um pouco dessa aventura no Oiapoque, que realmente assim envolve mais do que aviação, né? Envolve off-road, envolve aventura off-road. E Isso. junto com essa pergunta do Oiapoque, eu queria também colocar uma outra pergunta que é o seguinte: de todos os aeroportos que estão documentados aqui, não necessariamente você pousou em todos os locais, correto? Conta um Isso. pouquinho disso, porque isso multiplicou também. Você esteve em várias visitas em várias cidades no interior do Brasil, indo em lugares que não tinha mais nada, né? Que tinha, virou um que virou corpo de bombeiro, né? Que você comentou no livro. Conta um pouquinho dessa aventura no Oiapoque, que essa daí, eu vou te falar. Você podia contar um pouquinho aqui pra gente. Essa do Oiapoque foi interessante. Só falando, né, dessa questão de chegar, antes, né, de entrar em Oiapoque, de chegar nos locais, nem todos realmente foram de avião, né, como você falou, Paulo. Por exemplo, o Juruti, que está no primeiro volume, eu cheguei de lancha rápida, né, que lá na Amazônia, na região norte ali, principalmente entre Manaus, Belém, mas claro, com Uhum. vários outros rios ali, né, chegando ali até Tabatinga, sul do Amazonas, enfim, tem uma malha hidroviária, né, ali na região da Amazônia, e eu cheguei de lancha rápida em Juruti e saí de lancha rápida de lá também. Então eu fotografei um caravan pousando lá, mas Olha, eu não cheguei, nem pousei nem decolei, né, com o avião. A minha chegada e saída foi de lancha rápida. Oiapoque é a mesma coisa. Oiapoque tem um aeroporto, tem um aeródromo lá, mas que também fotografei um caravan,
coincidentemente, da mesma empresa, não era o mesmo, mas da mesma empresa, da Piquiatuba. Ó, E assim, para chegar lá, foi uma logística, assim, né? Eu estava numa viagem com a Gi, a gente estava rodando o norte, foi a nossa terceira grande viagem pelo norte, isso foi em maio de 24, maio ou abril. E, foi comecinho de maio. E aí a gente estava rodando, então o Oiapoque a gente já tinha rodado, a gente tinha ido para Tabatinga, Boa Vista, aí a gente já estava a caminho de Oiapoque. Então fizemos Boa Vista, Belém, Belém uhum, Macapá, de avião. uhum, Chegando em Macapá, a única opção de chegar até Oiapoque era a de ônibus ou carro. A gente chegou à conclusão que não valia a pena alugar um carro, porque a gente não conhecia a estrada, vimos as dificuldades da estrada, então, assim, não era uma estrada que a gente estava familiarizado para isso, assim, 10 horas de viagem de estrada, é. né? Na Sem. Amazônia, na Amazônia. E assim, não era uma estrada que você tem muitas cidades no caminho. Tem algumas, mas só que não são muitas que você tem ali no caminho que você fala, né, vou parar aqui, vou dormir uma noite num hotelzinho, vou continuar. Não, é uma estrutura mais limitada, né, nesse sentido. Então a gente falou, vamos pegar o ônibus, a gente vai dormindo e tá tudo certo, porque era um ônibus que saía à noite de Macapá. Então ele saía ali próximo da meia-noite. Não, minto, saía por volta das 7, 8 horas, chegava em Oiapoque no comecinho da manhã, né, ali por volta de 6 horas. E dessas 10 horas de viagem, a 6 horas eram estrada de terra. E Hum, 4, mais ou menos metade, 60, 40, digamos assim. E hum. uns 40% ali de estrada asfaltada. Ou é ao contrário, mas enfim, é Tá, por tá. ali. É, tinha um E off-road aí nessa, tem, nessa tinha. E um jornada. off-road assim, com lama, né? Uma Ô, coisa. Fábio, só uma pergunta. Não tinha voos para o Oiapoque ou encerrou? Eu li no livro, eram voos que foram interrompidos. Tinha alguma rota lá? Como tem esse voo Não, Macapá-Oiapoque? Não esse existe? não O tem, não tem. comercial? Assim, a Azul até está cumprindo agora alguns voos para lá com a ATR, mas são voos fretados, né? Para ali para o Para setor as empresas. para o setor de óleo e Petróleo. gás, Uhum. petróleo. Isso. Então é um voo, é um fretamento. E esse era um fretamento, esse que a gente fotografou da Piquiatuba lá também era um fretamento. Na época estavam operando com Caravan e também tinha a Força Aérea, também aparece por lá. Só que não tem um voo regular. Então a forma da gente chegar era essa. Nós fomos, o ônibus da ida, ele era um ônibus melhor, então ele tinha cinto, tinha banheiro, a cadeira tava, né, a poltrona tava presa, o estofado tava preso. Então, assim, foi mais tranquilo, deu para dormir com mais tranquilidade, mesmo na hora que chegar ali no off-road, que, né, lama, tal, enfim. Chegamos em Oiapoque, então na manhã, de uma terça-feira, se eu não me engano, dormimos lá uma noite e a gente voltou só na noite do dia seguinte. Então, a gente conseguiu aproveitar, assim, passamos um dia. Nesse primeiro dia, a gente foi no aeródromo lá fotografar, e quando a gente chegou, o funcionário do aeroporto, para chegar no aeroporto também, assim, uma pista de terra lá que o taxista foi patinando. Chegamos lá, e aí um dos funcionários do aeroporto falou para a gente: o aeroporto está fechado para obras. E ele fica aberto de tal a tal horário, e é isso, assim, a gente só recebe voo nesse horário. E a gente estava fora do horário. Falou, putz, perdemos aqui, né? Enfim. Aí eles falaram, não, mas a gente vai ter hoje, excepcionalmente, agora nessa janela, tá vindo um Caravan, vai pousar aqui e, enfim, vocês podem ficar aqui, fotografar. A gente falou, nossa, que sorte, né? Que coincidência, porque
tá na janela do aeroporto fechado, eles vão abrir uma exceção aqui para essa aeronave. Fotografamos ele, foi bem rapidinho ali, em 15 minutos desembarcou, embarcou e decolou. Aí o aeroporto fechou de novo para obras e aí a gente foi ali conhecer mais um pouquinho da cidade e no dia seguinte a gente cruzou ali a fronteira com a França, né, com a Guiana Francesa Uhum. e ficamos bem ali como que fala? Na Porque assim, orla, eles né? na orla, porque eles falaram, vocês não podem ir muito para dentro da cidade. Os turistas, vocês têm que ficar para cá. Essa foi a recomendação que todo mundo falou. Falou, ó, é só na Rua do Comércio. E aí a gente, quando falou Rua do Comércio, a gente imaginou assim, que ia ter 70 lojas. A gente sabia que a cidade era pequenininho, né? É São É. Georges-l'Oyapock, né? Em Aham. francês. Desculpem o francês adaptado aqui. E aí fomos e assim, o comércio eram tipo três lojas, uma aqui, outra ali, mas foi interessante, né? Estar ali Claro. né, no território francês, na América do Sul, né? Que é a Guiana, e isso a gente foi de voadeira, né? A gente foi de voadeira numa chuva também, e foi bem interessante. Passamos umas 2 horinhas ali, voltamos para Oiapoque, e aí a gente voltou ouvimos um caravan também durante a tarde, a gente ainda até pensou, falou, abrir outra exceção, né? Aqui hoje também abrir outra exceção. Mas esse a gente não conseguiu fotografar. E aí voltamos, né? De ônibus também. O ônibus da volta Ah, eu quero saber se eles da volta, já porque era mais complicado, assim, ele não era igual da ida, porque a gente falou, igual a gente faz com empresa aérea, assim, né, que, você vai com uma, volta com outra, a gente quer prefixo diferente, entendi. então voa na A, na B, na C, na D, a gente quer, né, variedade. Eu e a Gi pensamos, vamos com uma empresa e vamos voltar com a outra, né, vamos com as duas. Ainda bem que Aí, tinha duas, né? Pelo menos, né? é, Ainda. tinham duas, na época tinham três, a gente conseguiu conhecer Ah, duas. E só que essa da volta, ela era um ônibus assim complicado, nossa, mãe. porque as poltronas, o estofado estava solto, então você não conseguia ficar, né? Assim, Nossa, ele com o balançar do ônibus, né? Tudo se mexia, não tinha cinto, alguns assentos não estavam com cinto. Se nossa. tinha cinto, era um cinto super. A gente sentou ali mais na frente e não tinha, né, assim, cinto, tinha que ficar se segurando, porque começo da Uau. viagem, porque a parte de É, terra é lá para Oiapoque, né? Então, assim, tá. a ida você pega a terra no final e na volta tá pegando ali no começo. E então, assim, né, balançando bastante, balançando Caramba. bastante. Eu mudei mais lá para o fundo, que o ônibus estava vazio até. Lá no fundo achei uma poltrona um pouquinho melhor, tava com o estofado tava um pouquinho mais preso e tinha um cinto. Um cinto Nossa. extremamente frouxo, mas eu falei, é um cinto, dá para Me dá para segurar dá para aqui. ficar seguro. E não tinha banheiro nesse segundo Olha. ônibus. Então Nossa, assim, 10 horas nossa. de viagem, a gente fez 2 paradas, né? Mas assim, são 10 horas de viagem sem você ter isso de assim, qualquer coisa tem um banheiro para correr ali É. atrás. Não, não tinha esse. E, enfim, e eu É. penso assim, Ô, nisso, assim, deslizando e a gente lá, assim, só pensando, que dificuldade. E aí que a gente começa a pensar, né? Por que que o Brasil, o investimento em aviação regional, em novas linhas, em facilitações, né, para ampliar essa conexão no Brasil? Porque tem lugares que é assim, que você chega assim, principalmente ali na região norte, que a é. maioria, várias cidades não tem nem estrada, são pelos rios e são dias. Aí É. tem várias dessas cidades têm os aeroportos, mas tem algumas ali que não tem voos regulares. A aviação, ali em várias cidades da Amazônia, tem os voos fretados, os aeromédicos, que salvam, né, muitas vidas com esses serviços ali emergenciais, porque não dá para passar 5 dias É. num bar, né? Numa situação de emergência, que a pessoa está É. ali de urgência médica. É um avião para salvar, um helicóptero. É. Então,
Aí a gente começa a pensar, né, assim, ali no ônibus, com 10 horas refletindo sobre a vida, sobre Nossa, imagino. E uma poderia ser mais curiosidade, conectado, né? os valores eram os mesmos das duas empresas? Era muito Era o mesmo parecido, era valor, mas o muito, serviço, muito. Esse da volta era um pouquinho mais baixo, mas assim, nada gritante, R$ 10 a menos, é uma coisa assim. entendi. Mas teve um momento muito bonito na volta, mesmo com esse caos do ônibus, a gente parou num posto, no meio do nada, assim, era um posto no meio do nada, nada, nada mesmo, funcionando com gerador, né, porque você ouvia o som do gerador, não tinha energia elétrica, né, assim, era o gerador segurando, e o posto ainda quase todo apagado. Então, assim, não era que estava com geradores tudo iluminado, assim, banheiro, não, ainda tudo meio escuro, Uhum. apagado, uma coisa meio sombria, assim, mas na hora que a gente desceu do ônibus, o céu que a gente viu ali, nossa, uma coisa impressionante, as estrelas, assim, lindas, assim, uma coisa, nossa, tão linda, ficou admirando, assim, sabe? Nem comi nada nesse posto, assim, a gente ficou ali olhando as estrelas porque estava muito, muito lindo, muito, uma coisa impressionante, Você estava né? no Assim, o meio da céu estava mais Amazônia, né? brilhante que tudo. Tava É, lá na Amazônia. Você sabe que eu já estive lá em Macapá. No Oiapoque eu não fui. Eu estive em Macapá e eu peguei o voo quando eu fui para lá. é, Era um voo Varig e era Rio, Belém, São Paulo, Rio, Belém, Macapá. E aí, uhum. na escala no Rio, um comissário lá, para onde você vai? Né? Eu tô indo para Macapá. O cara falou, meu, o que que você tá indo lá fazer? Passei, sabe o que que eu fui fazer? Eu passei a virada de 1999 para 2000 no meio da Amazônia, num evento lá. Eu fui cobrir um evento que Em era a Macapá. virada do milênio em Macapá, lá lá na linha do Equador. Que legal, porque passa ali, né? É muito legal, inclusive, visitar ali, né? Que você fica um pé aqui, um pé ali, hora norte, hora sul, né? Muito legal. Então, além de virar o ano, ficou pulando de hemisfério ali, De então, que legal. hemisfério, Fábio. Você acredita? Passei lá 10 dias em Macapá. 10 dias eu fiquei lá. E aí, claro, andei lá nos rios, né? Mas ali no pedaço da cidade que, enfim. E que você reportou sobre Macapá no volume 1, certo? Volume 1, Né? Macapá tá No no. volume 1. Então, por exemplo, você esteve lá em Macapá 2 vezes. Como você falou, né? Você faz essas viagens. E você construiu esses 2 volumes ao longo de 6 anos, é isso, de viagens? Qual que foi o tempo de produção, né? Porque, né, ao longo do seu trabalho, das suas coisas, sua vida, você foi juntando um monte de viagens aí no currículo, né? Conta um pouquinho de quanto tempo durou essa produção toda para chegar ao livro. Foram esses 6 anos, né? Assim, de 2020 até agora 26, né? Com o lançamento do segundo volume. E, e assim, tem alguns aeroportos que eu já tinha registros antes disso, né? Antes de 2020, quando eu falei, vou fazer os livros, né? Ok, Por legal. exemplo, Ribeirão, né? Ribeirão onde eu nasci, então Ribeirão eu tenho registros de anos e anos, então Ribeirão já, assim, o material já existia, Congonhas, mas Congonhas que saiu agora nesse segundo volume também ao longo dos anos fui trazendo outros, né, materiais. Guarulhos, que está no volume 1. Então, Guarulhos é isso aí é o mapa, né, Ó, dos aqui, só aeroportos. pra... Fábio, então peço licença, Fábio, que eu tirei essa foto do livro, que é o mapa de todos os Isso. aeroportos que o Fábio esteve, então publicados no volume 1 e no volume 2, que eu achei tão legal esse mapinha, que eu, eu também adoro o mapa, que eu falei, eu preciso mostrar isso, que acho que as pessoas vão entender a dimensão do número. Conta um pouquinho, Fábio, por favor. Então foi isso, assim, né? Eu fui a alguns, eu já tinha, por exemplo, Valença, que é um aeroporto na Bahia, hoje não tem mais voos comerciais para lá, mas ele é próximo de Morro de São Paulo. E eu fui com a minha família lá em 2014, mas eu quis trazer Valença, né? E aí
Valência, você até passou o mouse agora em cima dele Passei ali. É aqui, bem um aqui. pouquinho do lado ali de Salvador, um pouquinho ali, aí, Valência tá aí. Aqui, ó. Exatamente aí. E foi um aeroporto 2014. Então, assim, tinha material antes, né? Confins era um que eu já tinha ido antes, Santos Dumont, mas em 2020, os outros aeroportos que eu não havia visitado e que eu falei, vou colocar no projeto, aí eu comecei a ir até eles, né? Então, a partir de 2020, começaram a vir as viagens focadas exatamente para o livro, para os aeroportos que eu não tinha material, né? Então, aí foram a Campinas. Campinas era um que eu já tinha material, enfim. Então, aí varia, né, do aeroporto. Aqui, Mas ó. aí foi isso, assim. Aí eu comecei as viagens voltadas para o livro em 2020. E 20, perfeito, perfeito. E também esses outros aeroportos que você já esteve, tirando um ou outro, né? Congonhas, você estava toda hora passando, né? Sempre fotografando, sempre. Aí você foi enriquecendo seu material de arquivo sobre aquele aeroporto, né? Por exemplo, nesse livro, volume 2 tem sobre Congonhas, um material bastante rico, com muita coisa, né? Então, Ó, eu achei esse mapinha aqui muito legal. Podia fazer um pôster, viu, Fabio? Faz um pôster É, de, é verdade. Dos né? aeroportos visitados, né? É muito legal. Então aqui, ó, esse aqui que é o de Oiapoque, certo? Ó, é isso E aqui, ó, tá tá lá, tá lá na pontinha. lá na pontinha. E o Chuí aqui, certo? Aqui E aí? o Chuí aqui, ó. Então você E, passou por. e aí, ó, Então, você passou em cima de um que não tá no Brasil. É o único aeroporto do ah, livro que não está no Brasil. Esse segundo aqui, ó, subindo um pouquinho aí, é Chuí, né? Santa Vitória do Palmar. Aqui para a esquerda, aí é Uruguaiana. Esse do meio aqui é ah, Rivera. Rivera no Uruguai, que é um aeroporto binacional. Então ele olha, entrou no livro porque ele é binacional, né? Ele está no olha, Uruguai, mas ele é binacional, é o único binacional da América Latina. É um olha. aeroporto que já existia, mas em 2023, depois de algumas reformas, eles tornaram ele Brasil e Uruguai. Tanto é que tem a bandeira do Brasil, tem a bandeira do Uruguai, mas o aeroporto está em Rivera, que está ali na fronteira, né? A cidade junta com Santana do Livramento, Ok. né? E na fronteira Brasil-Uruguai. E é um aeroporto assim, terminal super ajeitado, pequeno, mas assim, super ajeitado, e que começou a ter voo comercial não faz muito tempo, com a Paranair, está operando com o CRJ 200. A Paranair é Olha, uma empresa paraguaia, mas que ela ganhou autorização do governo uruguaio para realizar voos domésticos ali. Então eles estão olha. fazendo Assunção não, é Montevidéu para Rivera. E tinham boatos aí de que teria algum voo de Porto Alegre. É porque você está juntando as duas fronteiras ali, né? Um de Montevidéu e o outro de Porto Alegre, que é a capital, que mais faz sentido de ter voo ali com Rivera. Ainda da parte brasileira não temos voos, mas a torcida é para que tenha. E foi muito interessante. Ali em Santana do Livramento tem também um resquícios do antigo aeroporto de Santana do Livramento, porque lá tinha um aeroporto. Então, eu Ah, estava com o Thiago nessa viagem, né? Com o Thiago Trevisan também, assim, um grande amigo que o Thiago roda o mundo, assim, quem acompanha, a gente vê, assim, viagens impressionantes, as fotos dele também são é. sensacionais, né? E a gente fez essa viagem junto. Outro lugar que chegamos sem avião. 8 horas de estrada de Porto Alegre, com uma estrutura já melhor de estrada, e mais 8 horas. Chegamos lá de carro, né? Essa foi de carro. E aí fomos nesse antigo aeroporto de Santana do Livramento, né? Tá. E chegando lá, tem o terminal até hoje, tá lá, com o escrito Varig, né? Porque quem operava na época ali era Varig. Então eu tenho estação dos passageiros com parou no tempo. Um negócio assim que você fica olhando e você fala: caramba, isso aqui tá parado. Tá lá, Olha, Varig. O A tá um pouco. Tem uma letra ali que tá um pouquinho, um pedaço caiu,
mas está em alto relevo ainda. Você fala, tá ali, ó, Bacana. vale, né? E você E registrou isso. tá registrado, tá aqui. Deixa eu abrir aqui na página. Tá registrado. Ô, Fábio, eu E também assim, a tenho. pista, isso não tinha lá. A pista, né? O, aqui, ó. Vamos ver se vai aparecer. Ah, Terminal. E aí, e- então, assim, tá lá, né? Um resquício do passado que parou no tempo. A pista, o pátio, isso daí já foi engolido ali pela vegetação local. Mas a estação de passageiros está lá ainda, né? Ô, Fábio, uma curiosidade que eu queria saber são números, queria saber de números um pouco assim. A gente olhando esse mapa aqui, total, volume um e volume 2. Então, ao total, quantos aeroportos você esteve? Está documentado nos dois volumes. São 101, se a gente considerar, assim, considerando, porque é aquilo, a Chuí e Santa Vitória do Palmar é um capítulo. Mas ali foram três pistas que eu passei, né? Duas eu fiquei, fotografei um pouquinho, uma eu pisei. Porque, assim, não tinha movimento, eu falei, não, aqui eu vou... Era um domingo, né? Não tinha... Enfim, não tinha mais movimentação nenhuma. E também eu fui recebido por um cachorro lá, assim, que tava um pitbull me acompanhando, assim, eu falei, não dá muito para eu descer aqui, né? Eu até aguardei um tempinho para ver se tinha alguma aeronave e também não tinha nenhuma pessoa. Então eu não passei do cercado ali para a pista, né? Não tinha nenhuma pessoa. Os Uhum. outros não. Os outros aeroportos estavam funcionando, as outras pistas, né? Aeroporto não é uma categoria de aeroporto, não é uma pista, enfim, e pistas agrícolas. E os Tá. outros não. Pessoas me receberam lá nos locais, me mostraram, e então consegui. Eu fui recebido por esse pitbull, fiquei ali um tempinho vendo se ia ter alguma coisa ou não, tava tudo fechado, todos os hangares fechados, era domingo já, enfim. Aí eu falei, não, ok, tá conhecido, tá visitado. Aí eu saí de lá assim um pouquinho, esperei o pitbull, né, assim, voltar lá pro lugar dele, aí eu Nossa, Fábio. desci do carro, falei, bom, eu pisei aqui pelo menos na região dessa pista, fechei o carro, falei, pronto, aqui tá pisado, tá pisado. Ô, Então Fábio, ali ainda é isso, dá 101 pistas, aeroportos, aeródromos, né, aí pelo Brasil. tá, que bacana. Eu É, visitei foram 140 e brasileiros foram 143, eu acho, 143. tá, então Mas você tem aí visitado. foi feita Citou essa cento e seleção. quarenta e três e no livro, volume um e volume 2 são 101 ao todo. 101 destinos, né? Que a gente pode colocar também. Aeródromos, destinos. Destinos, aeródromos, pistas, Ô, Fábio, exatamente. antes de te perguntar mais um pouquinho sobre algumas também perrengues aí nessas fotos, né? Porque encarar um pitbull ali não é fácil, não, hein? Tem que ficar atento. E também quero te perguntar daqui a pouquinho um pouco sobre equipamentos, como é que você viaja, o que. Mas eu queria saber o seguinte, gostaria que você contasse um pouco quais companhias aéreas você voou, teve alguma aeronave especial, alguma que chamou a atenção nessa viagem na produção do volume 2, que você podia contar dessa sua experiência como passageiro? Sim. Bom, além então dos ônibus, das lanchas rápidas, a maioria foi de carro também, né? Como eu falei ali de Rivera, a maioria foram voos, né? Então, divididos aí também em sua maioria entre Gol, Latam e Azul, né? Que são as principais empresas do país, que chegam aí na boa parte também ali da Azul, que a Azul tem os voos ali para locais mais, por exemplo, Tabatinga é a única que opera, Azul, Tefé é a única que opera, Alta Floresta. Então, assim, também vai bastante com Azul. Voipés, alguns voos também, Barreiras foi com a Voipés, por exemplo, Fernando de Noronha. Fernando de Noronha foi um interessante porque foi com a Voipés, mas foi também com uma aeronave. Foi uma viagem assim que a capa, né, até do volume 2 porque juntou, uma viagem que juntou muitas coisas. Então, o de Fernando de Noronha, eu fui no ATR-42, eu nunca tinha voado no ATR-42, então essa Uhum. foi a minha
oportunidade, é um avião que eu gosto muito, eu acho ele muito bonitinho, né? Um compactozinho assim, né? Encurtadinho. Sempre simpatizei muito com a TR-42. E aí foi meu primeiro voo, foi no PDS. E foi numa rota que eu escolhi proposital, porque assim, a Passaredo ela estava na época com três rotas: Recife, Fortaleza e Natal. E aí eu Ah, falei, poxa, a de Fortaleza, eu vou realizar um sonho de criança. Porque quando ela lançou esse voo de Fortaleza, eu observei no Flight Radar que o ah. ATR ele passava ali do lado do Atol das Rocas, né? O Atol das Rocas é o único atol do Atlântico Sul. E eu tinha na casa dos meus pais, em Ribeirão, tem um livro do Atol das Rocas que quando eu era pequeno, eu ficava olhando esse livro, eu ficava encantado, impressionado, né, com o Atol das Rocas. E aí isso sempre me gerou uma curiosidade. Já tinha pesquisado bastante, assim, foto, mas ao mesmo tempo não tem lá. Tem material, mas não é todo mundo pode acessar lá, né? É uma reserva biológica. Sim, 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 é. Quando eu vi esse voo, eu falei, poxa, pelo Flight Radar passa do lado do atol. Então eu vou conseguir ver o atol. Pelo menos vou ver de cima, tá ótimo, tá lindo. E aí fiz isso, fui para Fortaleza e realmente, quando chega ali próximo do atol, os pilotos avisam, ó, agora a gente vai passar ao lado do atol das Rocas. E aí eu estava do lado direito, que foi o lado que o atol passou. Então, além de estar voando na TR-42, realizei esse sonho de criança, que era ver o atol, né, das Rocas, e sentei também na poltrona invertida, né? Porque alguns ATRs e o ATR-42 da Voipes, os dois, PDS e PDP, eles tinham a primeira fileira era de Uhum. frente com a fileira 2. Então você sente invertido, né? Todo mundo está decolando para lá e você está decolando, né? No sentido, você está decolando sentado inversamente, né? Digamos Sim, assim. é aqui, né? Fica aqui, né? Nessa janelinha, né? Exatamente. A primeira janela é a fileira um virada para traseira da aeronave. Aí a saída de emergência é a janela que não que está ali no meio, e aí tem a fileira 2 que está aqui de frente. Então fica uma sala, né? E é só na fileira um do lado direito. Do lado esquerdo, não. Do lado esquerdo já vem a fileira 2 ali, normal, não tem esse. Então, só que não dava para marcar. Eu lembro que não dava para marcar esse assento. Quando eu entrei na aeronave, eu falei para o comissário, eu falei, olha, o meu sonho é sentar. E a comissária sentava na 1B. Falei, meu sonho é sentar nessa poltrona e decolar ao contrário. Ela falou, não, então senta aqui do meu lado e, e tá tudo certo. Aí dois passageiros aqui de frente, eu e a comissária, e aí é isso, voo na TR-42, Atol das Rocas, assento invertido e conhecer Fernando de Noronha, que era um destino que eu gostaria de conhecer já há muito tempo e fiquei fascinado. É assim, é impressionante as belezas que tem ali são lindas mesmo, assim, é o que dizem mesmo, né? A Praia do Sancho, eleita por muitos anos como a praia mais bonita do mundo, ela é realmente muito linda, né? A água cristalina, fiz mergulhos de snorkel ali, né? Peguei um guia muito bom esse dia. Ele fez assim, rodou comigo a ilha, fizemos 3 mergulhos de snorkel, foi fantástico, assim, foi Ó, lindo. e aqui estão esses registros no vídeo. E no vídeo também tem. Aí, ó, o Atol das Rocas. Aí, foi no vídeo. Mas tem a foto no livro também, né? Aí. Aí, ó, o Não, Atol. no livro não entrou a foto dele, mas tá aí o Ah, atol. não. Olha lá. É que eu tinha visto aqui quando eu tava pesquisando. Olha lá, que bacana, hein? Que bela imagem, hein, Fabio? E você tava do lado certo ali, hein, meu? Isso foi na ida ou na Exatamente. volta? Isso foi na ida. Aí eu estava sentado na fileira um, né? Para ver o atol por mais tempo, quando estava chegando, eu falei, vou lá para o fundo, porque aí eu não tenho motor na minha frente aqui, eu vou lá para o fundo e fico vendo. Aí foram acho que uns 5 minutos ali que deu para vê-lo, né? Dele aparecer até ele sumir do campo de visão. Então aí deu para vê-lo bem. Ó, aqui as belas imagens aqui, ó, do vídeo que complementa o livro Céu de Aventuras, as aventuras do Fábio aqui, que bacana, hein, Fábio? Então, é muito legal, assim, a gente conhecer uma pessoa, né?
que faz um trabalho como esse e que tem a sua identidade, né? Você tem seu estilo, sua forma de mostrar, de comunicar, seja no livro, nos vídeos, na sua rede social, que eu acho assim, eu acho muito legal. E aqui, nesse momento que vai mostrar o ATR, foi quando você fez a foto da capa, que a foto que se tornou a capa, foi nesse dia, não? Não, É, foi a capa eu fiz um dia antes, eu fiz na sexta-feira. Ah, E tá. esse do ATR no vídeo, eu estava no passeio pela ilha, e aí a gente eventualmente ia passar na frente do aeroporto. Aí eu falei, porque eu falei, a gente pode dar Ah, uma pausa. Aí até filmei um ATR da Azul pousando, ele aham. pousou, filmei bem na cabeceira, e aí na hora que a gente estava passando ali pelo terminal, o ATR-42 estava saindo, então ele já estava acionado aí para sair. E aí eu falei para ele, eu vou descer rapidinho, vou fazer o registro aqui dele e fiz o registro, a gente continuou o tour pela ilha. E que é isso, assim, é uma atmosfera muito bacana. Eu gosto muito de ilhas tropicais, né? Eu sou fascinado assim por Hum. ilhas tropicais. Eu acho que é uma atmosfera, né, assim, colorida, quente, assim, é um ambiente muito bom, né? Assim, e é legal assim a gente, por exemplo, mudando assim, de Brasil para Aham. Seychelles, né? Em Seychelles, eu fiz uma foto lá de um Twin Otter. Tô procurando aqui. Eu ficava olhando para aquela foto, eu falava, como isso aqui é fantástico, né? Os coqueiros, a vegetação vibrante, a pintura da empresa bonita, a luz. E aí é isso, é o calor, toda essa atmosfera tropical, é fantástico. Aí isso, aí foi nas Bermudas, que também, por mais que esteja num clima subtropical, né, é um paraíso, né? É uma ilha também fantástica ali, né? O pessoal, vocês, ó, essa conversa com o Fábio hoje, eu vou só até tirar aqui o compartimento só para falar aqui para a gente ir junto aqui. Essa conversa com o Fábio hoje é sobre essa viagem, as viagens pelo Brasil, porque o Fábio viaja pelo mundo todo aí, fez um super trip pela China recentemente, né, Fábio? Tem várias viagens pela África, pela por regiões incríveis do mundo e só que assim, hoje eu vou conversar aqui mais sobre o Brasil, Fábio, senão a gente vai, o Sim, nosso sim, voo sim. vai ser de 12 horas, vai ser voo porque Sim, sim. assim, e que assim, e aí isso emenda um pouco na segunda pergunta, que é o seguinte, bom, o Brasil você viajou, você olhou, registrou, fotografou. E eu sei que nesse tempo também você estava fazendo várias viagens internacionais, clicando vários aviões pelo mundo. Você tem algum projeto, ideia disso também se tornar um livro, um material em vídeo? Como é que você está pensando? Enfim, enquanto isso, eu vou navegar agora um pouco pela rede social e convidando a audiência para acompanhar o Fábio e os voos dele aqui, as fotos na rede social, né, no Instagram, né, Fábio? Sim. Então, assim, de internacional, eu tenho planos também de transformar em um livro com outro formato, com um outro nome, assim, não seria uma continuação, né, do Projeto Brasil. Eu acho que o Brasil, é, ele a princípio não terá um volume 3. Eu acho que está, por enquanto, parou no 2, mas nada impede também que mais futuramente venha a ter um terceiro, mas no momento não vou desenvolver um terceiro. E a ideia é sim ter alguma coisa no internacional, só que não tenho data, por enquanto assim, não tem nada estruturado, mas sim. Paralelamente, como você tá mostrando ali, tem os vídeos nas redes sociais, né? Um Minuto de Voo. O Minuto de Voo foi um projeto que nasceu no ano passado, em julho do ano passado, e até foi uma sugestão do Flávio, né? O Ah, Flávio em Flávio comum, Marcos de Souza, um Flávio abraço, Marques, Flavião. exatamente. O Flávio e do Cris, né, Ah, o diretor audiovisual da Flávio, eles falaram para mim, Fábio, você tem tanto material, você tem tantos.
vídeos e você, né, devia transformar isso em vídeos para o seu canal, para você publicar. E aí eu falei, tá, vou pensar sobre, vou pensar sobre. E aí, pensando, amadurecendo a ideia, eu falei com um amigo meu, com o Rodrigo, ele topou, né, pegar o projeto, e o Rodrigo tem uma edição sensacional, né, o Rodrigo Jesus, ele tem uma edição sensacional, então assim, você manda para ele as fotos, a narração, ele faz a mágica como ninguém, assim, o Rô, ele é brilhante nisso. E então ele deu toda a cara, né, para o projeto, que aí é o 1 minuto de voo. Então, que eu vou mostrando tanto o Brasil, né, tem ali o da Voe Pés até de Fernando de Noronha, que eu É. falo, né, comento até sobre também ali o Atoll das Rocas, e aí eu vou mostrando as experiências também dos voos internacionais, como você estava mostrando ali o C909 na China. O primeiro vídeo foi do Fokker 100, que foi lançado no comecinho de julho do ano passado, foi do Fokker 100 na Papua Nova Guiné. E então, assim, aí tem essa dinâmica, né, de mostrar o que foi esse voo, né, e que foi servido, né, a bordo, né, como que é o assento, como que é a configuração, né, toda essa, como foram as paisagens, como era o aeroporto ali, tem vídeo que eu mostro um pouquinho também do local, né, da região, né? Então, assim, por exemplo, Sim, do turismo, do agito da cidade, né? Ô, Fábio, é muito legal Exatamente. esse material e também não pode esquecer o seguinte, que tem muito material do Fábio aqui, ó, na nossa querida revista Flap International, que o Fábio é repórter, fotógrafo da revista, tem um monte de material maravilhoso publicado aqui nas páginas da Flap, né? Então, quer dizer, também muito do seu trabalho a gente pode acompanhar também aqui na revista, né? Não é Sim, isso? tem os Flap Travels, Flight Check. Sim, Paulo. Então tem na Flap tem os Flap Travels, né, Flight Check, às vezes eu publico algum também. Então na Flap eu compartilho ali de flaps na área também, né? Por exemplo, agora teve o da FIDAI, que eu fui pela Flap fazer a cobertura da revista. Então um pouco de tudo ali também de material divulgado na Flap, que é uma revista que assim desde pequenininho, né? Todo mundo tem sua história com a aviação e tem a sua história com a Flap que ajudou, né? Eu acho. Você trabalhou na Flap, né? Eu Também. Eu trabalhei, lembro fui ali estagiário por da FAP. 97, né? 98, É, ali. foi 97, E 98, 99. sim, Passei. então assim, é uma revista que é referência no setor da aviação, né? Na mídia brasileira de aviação e na mídia brasileira também, né? Quase 64 anos no mercado e assim eu sou apaixonado pela revista desde pequenininho, né? Que assim eu lembro do meu pai comprar e já abria a flap e folheava as imagens, enfim. É, não, ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui rapidinho aqui para audiência aqui na revista Flap aqui, ó. Deixa eu só mostrar aqui ó, por exemplo, tem o Fábio, o Flávio e o E, Panda e o Cris. sim. O Cris, Fábio, ó, o Fábio também, ó, matéria super bacana aqui. Então, ô Fábio, você é multimídia, meu, multimídia, é impresso, digital, rede social, E a YouTube, flap hoje em dia aqui está o totalmente. seu livro. Então, assim, é aviação o tempo todo, né? No seu dia a dia, na sua vida, tá sempre maquinando alguma coisa, onde eu vou, qual que é a rota, como é que faz, eu quero Sim. ir, eu já fui, quero ir de novo. Tem a paixão pelo Mad Dog, o Super 80, Exatamente, né? eu ganhei o presente de alguém aqui. É, exatamente. Gente, o Paulo me deu um presente. Vocês não estão entendendo. É É, um médico de 1,80, assim, um quadro, né, do Mad Dog, assim, de 1,80. Maravilhoso, assim. Agradeço novamente, Paulo, porque, assim, fico olhando, assim, para ele, admirando, porque é maravilhoso. A Swiss, né, que foi a primeira operadora da família MD-80.
Da sua série, exatamente. Eu E depois eu vou sério, colocar aqui no vídeo aqui a foto do quadro aqui. Mas mais sim. do que isso, Fábio, nós poderia ficar mais aqui várias horas batendo papo, conversando, te perguntando sobre aviação, sobre as viagens que eu tenho e eu acompanho você nas redes sociais com muita felicidade, né? Acompanho seu trabalho. Então, assim, a sensação como audiência é que a gente está viajando com você, curtindo essas belezas, esses voos mesmo estando em casa aqui, né, lendo a revista, acompanhando pela rede social, mas a gente sente parte também, viu? Então, é muito legal e continue voando muito aí, a gente sempre aqui na torcida. Eu, como colega fotógrafo, não posso deixar de concluir essa entrevista você contando um pouquinho desses bastidores, dos equipamentos, como é que você gosta de viajar com equipamento grande, coisas, enfim, que tipo de equipamento não pode faltar numa viagem mais rápida ou naquele, enfim, eu queria saber um pouco da sua experiência nessa parte de equipamentos, ainda mais hoje com tanta tecnologia disponível, né? Tantos recursos e possibilidades, tanto de captação como de publicação que a gente meio pode se perder um pouquinho, né? O que você podia contar um pouco da sua vivência nessa parte, Fábio? Eu hoje, assim, para viagem, celular sempre, né? Acho que com o celular a gente faz, por exemplo, os vídeos do Minuto de Voo, tudo de celular, né? Assim, eu não tenho um registro com câmera, vídeos e fotos, tudo com celular. Em voo em si, a maioria das coisas também é registro com o celular. É, Agora, foto, spotting, aí eu já prefiro fazer com câmera. Se tá muito, por exemplo, tá num evento como a FIDAI, as apresentações, a maioria é foto com a câmera, as demonstrações. Em solo, as aeronaves estáticas têm algumas com a câmera, mas aí muitas com celular, porque você está próximo, você consegue fazer ali a foto tranquilamente com o celular. Viagens, geralmente eu viajo com a Sony, né, e com a lente 70-300, que ela tem uma flexibilidade maior e ela é mais leve também, ela é menorzinha. Eu tenho a Uhum. 70-200, mas a 70-200 ela é maior, Sim, porque a sim. 300 é aquela que você mexe assim, ela amplia. Então eu deixo ela guardadinha ali, ela é mais leve também que a 70-200, tem uma qualidade um pouco inferior. Só que para viagem ela é muito mais prática, ela é muito mais fácil de estar guardando, enfim. Então eu viajo, ela é a minha fiel companheira de viagens, assim, e que está aí em todas, assim, né? Acho que ela foi, não, acho não, ela foi a que mais viajou comigo. Eu tenho também uma Nikon, a P1000, que ela é uma super zoom, né? Tem um zoom fantástico. Ela também foi em algumas, mas tem viagens que assim tem que decidir. É bom ter duas, porque se acontece alguma coisa, você tem uma outra ali, né? É. Para dar uma. Ou também depende da necessidade, né? Vou dar um exemplo em La Romana. La Romana, aeroporto na República Dominicana, que eu já visitei algumas vezes em 2023, outubro de 23, eu fui com a Gi e a gente foi fotografar os Mad Dogs lá da Laser da Venezuela, Ah, a Red Air da República Dominicana, que eles faziam um voo, um vinha de Caracas, o outro vinha de Miami, conectava os passageiros. Na época, a Venezuela não estava com relações com os Estados Unidos, e essa era uma forma que os passageiros tinham para voar entre Estados Unidos e Venezuela de uma forma prática, né? perfeito. E aí a gente foi para lá e eu levei as duas, porque assim, no pátio e decolar, ali até na pista, com a Sony. Mas para pegar o MD mais lá longe, fazendo trilha, aquele trilha de Aham. fumaça, fazendo a curva, tudo, ou ele lá na aproximação vindo, né, flapeado, bonito também de frente, aí tinha que ser a P1000, né, a P1000 que chegava nele. Então, Uhum. P1000 até aqui, Sony aqui, P1000 para lá quando tá decolando, Sony aqui, celular, às vezes a gente vai coordenando. Mas nem toda viagem
as duas estão juntas. Ali É, foi bacana, um colorido lindo, né? O aeroporto de Punta Cana tem uma variedade. E aí é muito legal que é uma sala VIP, que tem uma piscina. Essa foto foi hum, feita ali da região da piscina dessa sala VIP, que pega todo esse line-up. E eu, assim, eu adoro o line-up, né, de avião. Acho que é onde você mostra, né, as é, cores, e é uma dos Estados Unidos, né, Spirit, no caso, infelizmente não está é, operando. Essa foi minha última foto de Spirit, inclusive, né? Uma pena, uma empresa muito simpática. A Condor, né? Sou apaixonado pela Condor, tá isso aí. é o Fábio. Você vê Estados Unidos, Alemanha, Colômbia, Alemanha de novo, Aqui, ó, Canadá, a Canadá. Air Caraíbes, né? França, Air Transat Aqui, Canadá. Ali no fundo tem um Nels da Itália. esse aqui, Então, de qual que é, Fábio? Essa aqui, ó. Essa esse é aqui. o Air Caraíbes. Para mim, uma das pinturas mais bonitas que tem é Air Caraíbes. Olha, Tá aí com a 330-300. olha. Então, essas fotos de line-up eu acho, assim, fantástico. Assim, você chega no aeroporto, é igual Congonhas, É, né? Congonhas é. a gente vai vendo, ainda mais quando põe pintura especial no meio, aí tem um verde ali no meio, né? Assim, a Latam, Gol, azul, fica aquele colorido bonito, né? Aquela... E quando tá esse line-up aí, você conseguiu, né, no ângulo bacana, né, para essa foto, isso é sinal que você vai ter muito avião para fotografar decolando, né? Porque o pátio tá cheio, então eles vão ter que sair. Então, uma hora Exatamente, sai, né? exatamente. Aí foi indo aí um por um. Ele não conseguiu pegar todos porque a gente tinha o voo de volta, mas ah, Aham. foi, foi o Caraíbes, saiu, deu para fotografar bem. O Condor também, deu para fazer uma foto muito bonita dele ali com a Beacon, né? Ele depois do pushback. Então, Olha, enfim, aqui line-up você está sempre bem-vindo, né? sobrevoando África do Sul, né? Joanesburgo, é isso? Joanesburgo, Joanesburgo. É muito Aí foi legal um que voo você. de helicóptero que eu fiz com o Thiago e com a Gi. Foi muito, muito legal Só também. no aeroporto mesmo, ou você estava indo para algum outro local? No aeroporto, a intenção é aeroporto. O Thiago, ele, assim, ele é especialista, né, assim, em fotos de air to ground, helicóptero, né? Você tá no helicóptero fotografando ali a movimentação abaixo, né? Uau! Então, era um voo que ele já tinha tentado fazer algumas vezes ali em Joanesburgo. Mas por ocasiões ali de vento, né, porque acaba tendo uma limitação, ele não tinha conseguido fazer ainda, e aí nessa vez que estava eu, ele e a Gi, deu certo, Que aí legal. fizemos o voo nós três, e enfim, e ele tem fotos pelo mundo, assim, do Sim. helicóptero, né, o Thiago tem ângulos, nossa, as fotos dele no Alasca são fantásticas, né. Eu acompanho o Thiago, eu gostaria até um dia, se possível, convidá-lo aqui para um papo aqui na outra Ai, visão para vale a ele pena, contar vale a pena. também. Aqui, Fábio, eu fico Já tem olhando aqui muita os história. aviões, como eu gosto também aqui de ficar olhando, de ver. Eu sei que vocês passam um perrengue É um para mundo fazer fotos fantástico, de né? aviões. Eu já passei, eu como fotógrafo também já fiz, né, algumas fotos de aviação, de ficar na cabeceira, tudo, mas muito menos do que você. E eu sei dos perrengues, das aventuras, né, que estão registradas no livro, obviamente, mas assim, é muito legal, assim, ver o seu trabalho aqui, ó, mais aqui, ó, e convidando, reforçando, convidando a audiência para acompanhar aqui o trabalho do Fábio. Então, tanto na rede social aqui no Instagram, eu vou só dar um giro final aqui, Fábio. Então, é o Instagram, aí temos o YouTube, né, com o complemento do livro. Temos aqui a nossa querida Flap TV, revista Flap Internacional, que eu sou audiência aqui, estou sempre assistindo. O Fábio produz, né? Ajuda a produzir também o programa junto com o Flávio, com o Panda, com o Cris. Tem o Flop Talk, Flop Interview. Aí tem o livro aqui. Toda semana, é, toda semana tá lá. Hoje, inclusive, a gente estava gravando. O Flávio e o vai, Panda lá vai ao- gravando. eu vou assistir daqui a pouco. Esse Sim, feriado eu vou assistir com certeza. Eu semanalmente nunca. estamos lá os três. Que legal. Então, eu vou caminhando aqui para o final, Fábio. Deixa eu só fechar aqui a tela. Aqui, ó. Então, reforçando para a audiência que reforçando para a audiência que todos os links que eu apresentei aqui
estarão na descrição deste episódio, que é publicado no YouTube, no Spotify e um montão aí de plataforma de áudio. Não esqueça de deixar seu like nesse episódio, né, Fábio? Se inscrever no canal, no meu, no do Fábio, na Flap. Assine a Flap também, não deixe de assinar a revista. Enfim, Sim. como é que é? Tem que um ajudar o outro, divulgar e juntos vamos voar mais longe, né? Sempre Sim. pensando dessa forma. Fábio, então eu vou finalizando hoje agradecendo muito a você por aceitar o convite, por dedicar um pouco do seu tempo para conversar comigo, contar um pouco das suas andanças pelo Brasil por enquanto, né, Uhum. sobre esse último livro. Eu tenho certeza que vou te receber aqui várias outras vezes para contar dos outros projetos, viagens e voos aí pelo mundo. Mas para fechar nossa conversa de hoje, eu gostaria que Amém. você deixasse um recado final para a nossa audiência. Por favor. Viajar, né? Acho que viajar é uma coisa assim que mostra dinâmicas, né? Assim, diferentes, e viajar com um olhar para conhecer assim o local, né? As pessoas, é ver essa dinâmica tão colorida que a gente tem, né? A gente fala às vezes o Brasil, o pessoal às vezes fica preso muito em certas regiões. Não, o Brasil é imenso, o Brasil tem muita coisa para a gente conhecer, tem em vários lugares, assim. Pô, eu vou dar um último exemplo aqui, por exemplo, Salinópolis, lá no Pará, uma praia linda, muito legal, um local é, bastante turístico, né? Que às vezes você fala conversei com algumas pessoas, fui para Salinópolis, nossa, mas que Salinópolis, Não, assim, o Brasil é gigantesco, o Brasil tem muita coisa, então é viajar assim, né? Conhecendo, é muito amplo. Né? O nosso país é muito amplo e o mundo também, né? É muito legal. Você está conhecendo aí novas culturas. O país tem várias culturas dentro do país, né, Brasil, e o mundo, então a gente abre aí para várias outras culturas. Então viajar é um investimento, né? Assim, é um investimento que a gente pode fazer para ter percepções também, porque a gente vê coisas lindas e dificuldades também, né? Como eu falei de Oiapoque, você fala, poxa, como não temos um voo aqui, né? E então é você poder observar, você observar o dia a dia num local que não está na sua rotina, né? Com um outro colorido, uma outra cidade, uma outra população, uma outra cultura diferente, né, da rotina. Então, isso é fantástico, né? E a viagem faz isso com a gente. E os livros também, né? Assim, é ter essa viagem física, mas os livros também. É importante ler, né? É importante muito estar lendo, seja um romance, seja uma aventura, seja o livro que você se identificar, é sempre importante estar lendo, porque é isso, faz a cabeça viajar também. Às vezes a gente está em casa, mas está viajando, está imaginando, né? É muito legal, né? Assim, ter essa dinâmica do livro também. E com certeza a leitura, as viagens aumentam o nosso repertório de conversas, de vivências, sentimentos, né? Experiências que ninguém tira, né? Ninguém tira Não, da gente. ninguém tira, ninguém tira. Muito obrigado, um grande abraço para você e bons voos sempre. Muito obrigado, Tchau. Paulo, por me receber aqui e parabéns pelo projeto. Muito obrigado.